A paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Juliana Muniz e eu integro o grupo de acessibilidade da Igreja Cristã Maranata. Estou aqui para tratar novamente com os irmãos sobre o tema autismo no ambiente escolar. Eu vou falar um pouquinho sobre a mediação do trabalho com crianças com autismo numa escola, numa sala de aula, principalmente na educação infantil. Esse nosso tema hoje vai abordar um nome que nós chamamos de rigidez cognitiva. O que é isso? Nós temos vários relatos de familiares, de professores, que começam a nos contar que tem crianças que elas são rígidas. Por exemplo, se a família tem um costume de sempre fazer o mesmo caminho, e num determinado dia tem um engarrafamento, acontece um acidente e é necessário trocar de localidade. E aí vai mudar esse trajeto. Muitas crianças acabam tendo crises, que nós chamamos de crise do autismo. Então, quando existe uma troca de rotina, essa criança acaba tendo essa crise, o que desencadeia ali muito choro, grito, até mesmo crianças que se batem, às vezes também acaba também fazendo com a família, mesmo depois ela chora, porque não é o que ela realmente queria fazer. Ela se encontrou ali no momento de crise e acabou tendo esse comportamento que ela não conseguiu se controlar, e a família fica numa situação muito difícil. Às vezes até acontece uma emergência e sempre é a mãe que vai buscar o filho na escola, por exemplo, mas naquele dia houve uma mudança na rotina da família e não é mais a mãe, é uma tia, é uma avó, é um pai ou qualquer outra pessoa que venha ser trocada ali no momento daquela rotina que a criança tem. Então essas mudanças de rotinas, elas acabam desencadeando crises. E isso acontece muito com crianças que têm essa rigidez, que são crianças que têm uma certa dificuldade de mudar essa rotina. Por isso que é importante, de vez em quando, com muito cuidado, flexibilizar isso. De vez em quando trocar aquele número, aquela condução, se for de ônibus, ou mudar o trajeto, ou antecipar também, dar previsibilidade, explicar, usar fotos da própria criança, principalmente, de lugares que ela pode se ambientalizar. Até, por exemplo, se ela está matriculada numa nova escola, é bom, antes dela iniciar as aulas, a família leve ela nesse ambiente para ela poder conhecer a sala de aula, para ela conhecer a nova professora, ou se tiver uma mudança de classe, a mesma coisa, ela conhecer os novos amiguinhos. Então, dar essa previsibilidade ajuda muito nessa questão da flexibilidade, para poder ela ser mais flexível nesses ambientes. Porém, com muitas terapias, com muitas conversas, mesmo com previsibilidade, às vezes acontece ainda da criança ter essa dificuldade na rotina. E eu vou contar um exemplo aqui que tem acontecido muito comigo em relação à mediação. Por exemplo, se tem crianças que às vezes não é que são assim, que querem elas testam, né? Geralmente nos testam, até para saber até em que momento nós vamos ceder, até em que momento nós vamos manter a nossa palavra, ou algo parecido. Por exemplo, ao invés dela ir agora para o parquinho, o momento do parquinho, e às vezes ela não quer ir lá no parquinho, por diversos motivos. Às vezes é a questão do barulho, né? E ela prefere ficar na sala. Então a gente vai tentar mediar isso e fazer com que ela se sinta confortável naquele ambiente e também experimente novas habilidades, experimente novos ambientes. Isso é muito importante. Mas eu vou contar um caso que tem acontecido comigo em relação à pressão social. O que isso quer dizer? Por exemplo, às vezes nós adultos temos uma certa dificuldade, se alguém estiver muito próximo da gente,
e a gente tem que entregar um resultado de uma atividade ou fazer uma apresentação. Às vezes a pessoa fica do nosso lado ali, né? E nós temos aquela pressão social. Muitas pessoas acabam não conseguindo se desenvolver muito bem, tem uma dificuldade na questão da oralidade e assim por diante. Sendo que acontece também com em casos de crianças que têm autismo e são pequenas. Por exemplo, se a família ou a professora coloca ali uma ordem a ser seguida, né? E aí aquela criança às vezes te desafia e ela mantém ali o seu comportamento rígido, como se fosse aquela ordem, ela não fosse acatar. E aí nós precisamos usar da nossa inteligência emocional e da sabedoria também. Experimente evitar de criar essa pressão social. Mesmo que você queira, quando você quiser que ela faça algo, tente dar a ordem e depois sair um pouco daquele momento e deixar até alguém ali sob a sua supervisão. Porque acontece muito em casos de crianças que têm autismo, essa pressão social. Às vezes eles nem vão fazer aquela atividade que você propôs porque ela está se sentindo ali pressionada. O nosso corpo é como se fosse para ela uma pressão. Mas não é que quer dizer que você vai deixar ela fazer tudo o que ela quiser, não é isso. É saber, assim, no momento exato dessa mediação na escola, qual é o momento de você ceder e qual é o momento de você meio que disfarçar, sondar, procurar testar se quando você vai sair, ela vai fazer aquela atividade que você falou. E depois que acontecer isso, porque é bem provável que aconteça, converse com ela e pergunte: por que você não fez quando eu te pedi? Essas dinâmicas têm acontecido muito comigo em relação a isso. Às vezes é coisa bem simples, tipo, tá no momento de catar os brinquedos, aí às vezes aquela criança não vai catar o brinquedo. E aí você fica próximo esperando ela catar o brinquedo, ajudar os seus colegas também. Às vezes ela não vai fazer. Mas aí quando você disfarça e sai de perto, mas ainda está sob a sua supervisão, parece assim que ela está vendo que aquela pressão não está sobre ela, ela vai lá e faz. Aí o que eu costumo fazer? Eu vou lá e pergunto. Eu converso depois e isso vai diminuindo muito. Porque todos nós temos personalidades e as crianças também têm. Crianças que têm autismo também têm personalidade, são crianças, são adolescentes, são jovens. Então, às vezes, eles mantêm ali o que eles querem. Não significa que às vezes estão sendo desobedientes, mas estão nos desafiando sim, né, para saber até onde a gente vai. Então, para não ter esse momento de um estresse a mais, é importante a gente observar até em que momento a gente vai manter ali a nossa posição, ou às vezes sair daquele ambiente e esperar. Vamos fazer esse teste, depois me contem aqui nos comentários, tá bom? Mas vem dado certo quando a gente consegue conversar com essa criança, perguntar por que ela não fez aquilo naquele momento, não realizou aquele pedido que você fez, porque ela precisa entender também a autoridade que nós temos, seja enquanto professor, seja enquanto familiar. A autoridade que nós temos sobre ela. Então isso é muito importante. Mas quando tem um momento, uma linhazinha assim, que a gente vai perceber que é um desafio, é bom mostrar. Às vezes vão ter momentos que você vai ter que realmente se posicionar e ficar e aguardar ela realizar aquela o seu pedido. Isso é de suma importância também. Mas vamos tentar também observar quando a gente sai do ambiente. E aí depois a gente vai lá e pergunta por que não foi feito antes, quando você pediu. Né? Não significa que você vai perder essa autoridade, não. Muito pelo contrário. Ela vai começar a perceber que você está ciente, que você está percebendo tudo, está observando tudo, que nada também está passando desapercebido. Tá bom? São crianças muito espertas, crianças inteligentíssimas, são crianças
Então a gente não pode esquecer disso, não é verdade? Por que não foi feito antes, quando você pediu? Né? Não significa que você vai perder essa autoridade, não, muito pelo contrário. Ela vai começar a perceber que você está ciente, que você está percebendo tudo, está observando tudo, que nada também está passando desapercebido, tá bom? São crianças muito espertas, crianças inteligentíssimas, são crianças, então a gente não pode esquecer disso, não é verdade? São crianças e elas estão sempre nos desafiando. Mas é importante falar que em alguns momentos essa pressão social ela não faz muito bem. E nós adultos já experimentamos vários momentos assim de repente de você não conseguir render muito em alguns momentos, tá? Mas é muito importante a gente manter a nossa autoridade ali em sala de aula ou na família também, dela saber a quem ela deve respeitar, tá bom? A paz do Senhor.